Fala pessoal, tudo bem? Aqui nessa aula 4, a gente vai verificar alguns recursos avançados com a utilização aí do Copilot. Voltando aqui no MetaEditor, vamos trabalhar nesse código aqui do curso. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou criar aqui dentro de onTick um comando para ele, ó. Criar variável ESC, vírgula, bid, vírgula, preço atual e vírgula ESC-BID último preço, tá, ponto. Então, primeira ação, criar ESC-BID, uma variável, tipo double. Esse tipo double, vou colocar assim, ó, pessoal, entre parênteses, tá? Então, vamos fazer aqui a leitura desse primeiro comando, tá? Criar uma variável ESC-BID preço atual. Assim, criar umas variáveis para obter o valor de ESC-BID preço atual e último preço. Então, criar umas variáveis para obter o valor de ESC-BID preço atual e último preço. Vamos verificar se só com esse comando aqui ele vai entender. Beleza, criou as variáveis, fechou. Então aqui está certinho, ó. Só bater o olho aqui, pessoal. Deixa eu descomentar para ficar mais claro para vocês, né? Dá um zoom aqui. Mas está correspondente. Então ele criou umas variáveis para obter o valor de ESC, BID, preço atual, último preço. Agora eu preciso definir aqui qual é a informação que vai chegar nessas variáveis, tá? Então já criou a variável do tipo double para receber os valores atuais. Aí ponto. A gente vai especificar na variável ESC usar na variável ESC obter o valor ESC atual do mercado, vírgula. Na variável BID, obter o valor BID atual do mercado. Vou tirar o zoom aqui para ficar mais claro para a gente. Agora eu vou só copiar aqui, ó. Na variável preço atual, obter o valor last. Desculpa aqui, pessoal. Obter o valor last, que é o valor do último preço atual. E aqui, pessoal, aqui não precisa, tá? É só me corrigindo aqui. A gente tem o ESC, BID e preço atual. Preço atual é igual ao último preço, que é obtido através da flag last aí da função symbol infodouble. Então vamos ver se com essa linha de comando ele vai entender que tem que criar uma variável chamada ESC, BID preço atual, beleza? Do tipo double. Aqui eu não coloquei tipo double, tá?
ele já teve uma boa dedução que seria a respeito dos preços, tá? Porque eu não pedi para criar, ó, essa primeira linha de comando não está informando que eu pedi tipo de dado de double, mas eu acho que por referência ao nome da variável, ele deduziu. Então, beleza, tá certo. É do tipo double que a gente precisa. Aí agora, na segunda parte de comando, aí eu quero que ele atribua os valores, tá? Então, tá aqui, ó. Na variável ESC, obter o valor ESC, atual do mercado. Vírgula. Na variável bid, obter o valor bid atual do mercado. Vírgula. Na variável preço atual, obter o valor last atual do mercado e ponto. Agora eu vou selecionar isso daqui. Deixa eu apagar esse primeiro. Vou selecionar esse comando aqui. E vou verificar como que ele vai retornar aqui para a gente. Ó, retornou rápido aqui. Vou descomentar aqui, tá? E pronto. Vamos conferir. Primeiro passo que ele tinha que fazer: criar umas variáveis para obter o valor ESC, BID e preço atual. Então, tá aqui, ó, declaração das variáveis. ESC, BID, preço atual. Valor total do ESC, valor total do BID, valor total do último preço. Agora, obter os valores, que está na nossa segunda parte aqui da linha de comando. Market Info, Market Info e Market Info. Ele criou uma função aqui que não existe no corpo do código. Se a gente dá compilar aqui, vai dar erro, porque essa função não existe. Então, não está específico de uma maneira que ele entenda. Então, aproveitando aqui a linha de raciocínio aqui do modelo, ó, obter os valores atuais do mercado. Eu vou resumir aqui para ele. Talvez eu não fui claro aqui. Tá? Então, eu vou resumir aqui de uma maneira que ele entenda. Ao invés de escrever tudo aquilo, eu vou colocar obter o valor atual de ESC, BID e preço atual com a função symbol info double. Eu não vou dar para ele a função, tá? Vou ver se ele vai raciocinar aqui, tá? Com a função nativa do MQL5. Pronto. Eu não vou dar de bandeja aqui para ele a função, tá? Então vamos apagar novamente aqui. E vamos testar se está claro aqui para o modelo, para ele estar executando aqui para a gente. Ó. Aqui eu cliquei aqui embaixo, acabei atrapalhando o processamento, tá, pessoal? Então, assim, seleciona lá a informação que você precisa e aperta aqui, ó, no robozinho. E aí não clica mais no código, tá? Espera ele retornar. Não clica aqui no editor. Seleciona e espera. Aí veio, ó, tá vendo? Agora tá com cara de programação aqui, ó. Vamos ver. Vamos conferir, tá, pessoal? Sempre confira. Declarar variáveis para armazenar os valores de ESC, BID e preço atual. Beleza, isso aqui é a primeira parte, antes do ponto. Double, ESC, BID, preço atual, show de bola. Agora, obter o valor de ESC, BID e preço atual. Tá aqui, ó, obter o valor de ESC, BID e preço atual. Então, ele fez certinho, ó, ESC se obtém dessa maneira, o BID dessa maneira e o preço atual dessa maneira. Então, show de bola, pessoal, que nós aprendemos duas coisas, tá? Como obter, né, algumas palavras-chave, os gatilhos aqui, que podem auxiliar, né, o modelo a entender o que você quer. Relembrando aqui, né, que esse é um modelo baseado em inteligência artificial igual o ChatGPT. A gente sabe que a gente precisa definir as informações de uma maneira que ele entenda. Se ele der um retorno ao contrário, não quer dizer que não presta, que não serve, tá? A gente não pode ignorar a ferramenta assim, só tem que entender
como se comunicar, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente tem dificuldade de se comunicar com outras pessoas, a gente também tem dificuldade de se comunicar com a máquina. É só aprender a se comunicar e ir testando para poder gerar os modelos. E agora, o que eu faço? Ó? Eu já tenho aqui um prompt pronto, para adicionar lá na minha lista de prompts. Aqui, ó. Vou lá e vou adicionar aqui. Comando padrão para obter ESC, BID e preço atual. Nunca mais eu digito agora essas variáveis. Eu já tenho um comando aqui para poder fazer isso. Tem um atalho. Ainda aqui, pessoal, para a gente aproveitar mais essa aula, vamos testar aqui uma outra forma para a gente incrementar. Então, o que seria interessante aqui, e base também, assim, vamos dizer, de entrada no Expert Advisor, verificar se tem posição aberta ou não. Então, eu quero que ele crie uma condição lógica, tá? Para verificar se tem posição ou não. E vocês viram que eu coloquei em português, né, pessoal? Tá? Aqui eu não mudei para o inglês, que eu fiz aqui no começo, para mostrar para vocês assim que o Copilot ele entende sim a linguagem nativa atual da ferramenta. Só que pelos meus testes aqui ele mostra mais dificuldade quando você deixa na linguagem que não seja o inglês, tá? Aqui ele funciona de uma maneira melhor, ele entende com mais clareza. Aqui ele vai entender, mas a gente vai fazer umas correções, tá? Então assim, não tem nenhum problema você colocar aqui em português ou inglês. Eu recomendo que seja em inglês, tá? Por N testes que eu já fiz. Mas vamos seguir o baile aqui, tá? Próximo comando é crie uma condição lógica para verificar se tem posição aberta. Ponto. Bem simples aqui. Ó. Seleciona. E clica aqui, ó. Eu tentei dar um atalho aqui no meu teclado, pessoal, só que eu tô com um problema aqui no meu teclado, não foi. Então eu cliquei aqui no robozinho, tá? E funciona do mesmo jeito. Ó. Vamos verificar aqui o que ele retornou. Ó. Cria uma condição lógica para verificar se tem posição aberta. Ele fez correto. Ó. Utilizou a função para selecionar se tem posição. Se tiver, posição aberta. Do contrário, nenhuma posição aberta. Agora eu vou escrever de uma outra maneira. Tá? Eu vou, como dizer, dar uma incrementada aqui. Primeiro passo, ele vai criar uma função para verificar o total de posição aberta. Primeira coisa, ponto. Dentro da função não, quero uma condição. Condição lógica. Criar uma condição lógica para verificar o total de posição aberta. Ponto. Primeiro passo. Dentro da condição lógica, crie uma condição para verificar se tem posição aberta ou não. Então vamos testar o que ele vai entender a partir desse comando. Só reforçando aqui, pessoal, seleciona, tá? Seleciona aqui o que você quer. Clica lá no Copilot e aguarda, tá? Não volte a clicar aqui no Meta Editor para você não anular a pesquisa. E aqui ele já retornou de maneira rápida.
vamos analisar aqui qual que foi a resposta. Se o total de posição for maior do que zero, verificar se tem posição aberta. Se posição select for igual a null, código para lidar com a posição aberta. Tá? Essa maneira aqui de selecionar a posição não é legal, tá? Isso aqui não funciona. Por quê? Essa função position select, ela retorna true se ele obteve alguma coisa. Não precisa criar isso daqui, tá? Se for igual a nulo. Então a gente vai desfazer esse comentário aqui. Aqui está certo a primeira parte, criar uma condição lógica para verificar o total de posição aberta, tá? Então aqui está certo, se for maior que zero, tem posição aberta. E dentro daqui eu quero que ele pegue uma posição, selecione uma posição, tá? Se tiver posição aberta, vai entrar aqui. E aqui eu quero que ele selecione uma posição. Só isso. Tá? Então dentro da condição lógica, crie uma condição para selecionar a posição aberta. Selecionar a posição aberta. Só isso. Vou apagar aqui. E depois de criado, pessoal, a gente não precisa deixar esses comandos aqui comentados no meio do código, tá? Você pode apagar, não vai acontecer nada. Fechou? É só para o momento da criação. Então vamos lá. Já mudou bastante aqui, ó. Então, se o total de posição for maior que zero, verifique se tem alguma posição aberta. Beleza. Loop para percorrer todas as posições abertas. Show de bola. Olha só como ele já deu uma melhorada aqui, ó. Já fiz um loop, ó. Se i é igual a zero, se for menor do que o total de posição, vai percorrer. Beleza. Só que eu pedi para ele selecionar, ele está obtendo uma posição através do símbolo. Tá? Eu não pedi isso para ele. Então, assim, vou tentar novamente aqui ser objetivo. O que eu quero que ele faça é o seguinte, pessoal. Crie essa condição, se tem posição maior que zero, e coloque lá o if se tem posição select. Tá? Se ele incrementar aqui com loop, também não tem problema. Tá? Se ele tivesse deixado aqui o position select, era isso que eu queria. Então, não foi o que eu estou pretendendo aqui. Vou melhorar minha comunicação aqui com o Copilot, tá? Então, vamos criar um prompt aqui para esse tipo de situação. Criar uma condição lógica para verificar o total de posição aberta. Isso já está definido, a gente já sabe que funciona. Dentro da condição, deixa eu mudar isso daqui. Dentro, coloca assim não, assim, ó, se posição total for maior que zero, selecione, cria uma condição lógica para selecionar a posição. Beleza. Vamos deixar aqui o modelo quebrar um pouquinho a cabeça também. Aqui de cara já vi que ele não retornou corretamente. Então eu vou desfazer aqui, ó. Eu vou voltar para o meu raciocínio aqui com ele, ó. Dentro da condição lógica, crie outra condição para selecionar a posição atual. Aí, entre parênteses aqui, pessoal, não obter através
do símbolo. Então, ó, verifica se tem posição aberta. Depois faz um loop através de todas as posições. E aqui, ó, ele foi bem mais completo aqui, pessoal. Esse comando aqui, ele selecionou pelo tipo de posição. Então, eu tenho posição aberta, faço um loop por todas as posições. Se for posição do tipo de compra, ele entra aqui. Se for posição do tipo de venda, ele entra aqui. Então, show de bola, uma função já bem mais incrementada e completa. Vamos dizer que eu queira identificar se eu tenho uma posição aberta, agora eu posso escolher pelo tipo de posição, se é de compra ou de venda. Ah, eu estou comprado, então aqui eu vou abrir uma posição ao contrário, fazer uma parcial. Tá bem estruturado, tá certinho. E aqui, mesma coisa. Então, ele verificou que tem uma posição, aqui ele identificou que é de venda, e aqui, a partir daqui a gente cria uma lógica dentro dessa condição. Então, eu vou salvar e aproveitar esse modelo, porque normalmente a gente utiliza bastante também isso, tá? Dentro de um código aí mais sofisticado. Então, vou salvar aqui esse comando e finalizar o curso aqui, não, desculpa, pessoal, a aula, para não ficar muito extenso, tá? Então, vamos lá. Comando para verificar tipo, se tem posição aberta e qual é o tipo da posição. Pronto, tá aí, ó. Mais um prompt feito. Beleza, pessoal? Então, vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso e a gente segue dando continuidade ao nosso aprendizado. Abraço!